A maioria dos trabalhos que são realizados em graduação, ele utiliza revisão de literatura. Inclusive, lá na nossa orientação, a gente tem um pré-texto para quem vai fazer revisão de literatura. Já a gente indica como faz o capítulo, porque ele é simples, e fala assim, ó, utiliza esse texto aqui e faz um ajuste relacionado ao seu tema, problema objetivo aqui e aqui, e já está tá ótimo. Por quê? Por que revisão de literatura? Porque normalmente revisão de literatura toma menos tempo. Menos tempo. Lembra que eu falei, se uma pesquisa de campo, você precisa de 4 meses só para ser aprovada no comitê de ética. Aí você tem coleta de dados, e aí depois você da coleta de dados, você depois da coleta de dados, você tem que análise de dados e tudo mais. Veja a dificuldade já a partir daí. Então, essa é uma situação. Mas você tem outras, por exemplo, o que dá para fazer? Uma revisão sistemática. Então, eu pego um assunto delimitado, aí você tem que colocar a metodologia. O que é a metodologia de pesquisa? É como você vai fazer o trabalho. Então, tem um capítulo lá, metodologia da pesquisa. Lá, você tem que explicar como você vai fazer o trabalho baseado em algum autor de metodologia da pesquisa. Eu vou ter que pegar um livro aqui até para trazer. Não é? Eu vou levantar um livro aqui em cima só para vocês. Esse é da minha área, né? Esse é um livro da minha área específica, eu tenho de outras áreas, ó, métodos de pesquisa em atividade física. Ele chama em atividade física, foi por tradução, mas não é só atividade física do ponto de vista do exercício. Tá? E aqui ele traz vários tipos de métodos, sejam experimentais, seja método. E até alguns muito ligados à área da educação, porque tem essa área aqui, ela passeia desde a saúde e na educação. Então, eu estou numa área que ela acaba sendo interessante, porque eu tenho alguns métodos, por exemplo, análise de discurso, a gente saca o livro que está ali, ó, esse daqui é outro, um método de pesquisa, de análise de discurso. Na área da educação física, principalmente na licenciatura, a gente utiliza esse método de análise de discurso. Aquele livro é só disso, né? E que é o famoso Bardan. Ó, e esse daqui, ele traz um apanhado geral de linhas mais educacionais e de linhas mais relacionadas à saúde. Deixa eu ver se eu abro uma fácil aqui. Método de pesquisa. E aí vou até. Deixa eu ver pelo índice, vai para não ficar rodando o livro à toa. Eu vou pegar uma qualquer aqui só para explicar como coloca. Eu vou ter que explicar como eu vou fazer o trabalho. Então, ele fala formulação do método, beleza. Descrição. E aqui fala, olha que interessante. Formulação do método. Ele fala assim, ó, você vai ter que colocar um método. Se é uma pesquisa de campo, você tem que o quê? Colocar o planejamento do seu experimento. Ele nem colocou tipo de metodologia. Descrição dos participantes, se for com seres humanos, se for com ratos. Quais os instrumentos, então, quais os instrumentos? Por exemplo, Fábio, eu pesquisei crianças aprendendo judô. Eu utilizava uma sala de judô que tinha tatame, as crianças utilizavam uniforme de judô. São materiais ali. Mas qual instrumento dentro desses materiais? Ele utilizou a câmera para filmar e para analisar o golpe tinha um checklist, uma lista de checagem para dar, e aí esse era o instrumento. Quais os procedimentos? Todo passo a passo. Delineamento e análise, ou seja, como vai ser a análise desse instrumento que você utilizou. E se a sua pesquisa experimental vai mais longe, aqui fala sobre questões éticas. Eu queria pegar só um método de pesquisa para falar para você, por exemplo. Tá, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, esse daqui. Fidedignidade, validação e fidedignidade. Você quer validar um instrumento de questionário, por exemplo. E aí tem dois tipos de validação. A validação intra-interavaliador, que é a tal da fidedignidade, e tem a validação do instrumento, para ver se você é de um público específico, se o que você está perguntando ali é relevante para a área. Então, você tem uma validação mandando para especialistas, para eles discutirem se as suas perguntas estão coerentes e as respostas esperadas são as mesmas entre eles. E depois, uma testagem para ver se eles têm respostas similares.
Esse é um tipo. Só que no capítulo de metodologia, ó, esse trabalho será feito a validação de uma lista de checagem sobre isso e aquilo, com um público tal, com instrumento tal, percebe? Se é uma revisão de literatura, é simples. Esse trabalho, então, o objetivo desse trabalho é falar sobre isso. Ele será realizado por meio de uma revisão de literatura, que é uma pesquisa por meio de, de interpretação de artigos, livros e textos que foram encontrados em determinados instrumentos de busca e que utilizei tais palavras-chave. Ponto. Você escreveu o seu capítulo de metodologia para revisão de literatura. Simples assim. Tem professor que exige algumas coisas a mais, algumas coisas a menos. Ó, por exemplo, ó, Josenaldo. A Adina deu boa noite. Boa noite, Adina. Josenaldo, por exemplo, esse livro, uma parte desse livro tem muito a ver com as coisas que a fisioterapia faz. A gente vai falar de eletromiografia, eletroencefalografia, tem algumas metodologias de biomecânica, a fisioterapia também utiliza bastante, a área da saúde.